Minhas queridas e meus queridos, sejam bem-vindos agora oficialmente à live de quem? Quem sou eu? Onde estou? Qual é o meu nome? Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Pedro Mamed, eu sou professor de português de redação e meu grande objetivo aqui é corrigir redação e dar uma moral para vocês nesse assunto e, claro, também a gente trocando uma ideia e abrindo esse espaço aqui que eu acho que é muito interessante. Sabadão aqui, trem todo, mas nós aqui focados na redação. Vamos lá. Primeiro texto que a gente vai corrigir aqui, e aí eu já introduzo, digamos, uma característica da nossa live aqui, que as pessoas mandam textos e a gente é muita gente, né? E eu sempre recomendo que a pessoa escolha um pseudônimo, né, para o nome dela não aparecer aqui. Então, essa pessoa aqui escolheu esse pseudônimo que é a Sophie Charlotte. Então, Sophie Charlotte, vamos hoje corrigir seu texto, cujo tema é Caminhos para combater a violência nas escolas no Brasil do século XXI. Então, nós temos aí um tema que está falando basicamente sobre violência nas escolas, né? Esse é o tema. E o recorte traz para a gente caminhos para combater esse problema no Brasil do século XXI, certo? Então tem que falar disso tudo, tem que falar de caminhos, tem que falar de combate. Muito embora isso daqui todo mundo já fala, né? Que o Enem ele exige da gente uma proposta de intervenção, mas tem que falar do Brasil. E o que eu acho interessante da gente observar aqui é se a pessoa vai conseguir falar de alguma coisa que esteja presente no século XXI especificamente, certo? Mas vamos lá. Gabriel é um menino de 6 anos que é violentado em sua escola constantemente. Embora eu já até falei no meu Instagram, já postei lá no meu feed, essa maneira, né, de introduzir o texto, que é com uma narrativa, que é com uma historinha inventada. Ela é interessante, eu acho que é uma carta na manga interessante, certo? Porque serve para qualquer tema, né? Qualquer tema você consegue inventar uma história. Então a pessoa começa aqui inventando essa história do Gabriel, de um menino de 6 anos que é violentado em sua escola constantemente. Ok. Embora esse relato seja uma ficção, histórias como a de Gabriel acontecem na vida real. Aqui, Sophie, faltou apenas uma vírgula, certo? Então, embora esse relato seja uma ficção, essa é uma oração subordinada adverbial concessiva. E ela está na posição invertida, certo? Então ela deveria ter vírgula. Por quê? Qual seria a ordem natural? Gente, meu cachorro tá olhando para mim aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar ele aqui. Meu cachorro tá aqui, ó. Pedi. Ah, não, tem até uma outra. Pera aí. Ih, deu ruim. Olha lá ele, ó. Olha lá ele, pedindo pra jogar bolinha pra ele. Ê, cachorro, hein? Jesus Cristo. Difícil. A gente tentando trabalhar e o cachorro vindo aqui falar com a gente. Beleza, então como que seria essa oração aqui numa ordem direta? Histórias como a de Gabriel acontecem na vida real, embora esse relato seja uma ficção. Como você inverteu essa ordem da oração, você tem que marcar isso pela vírgula, tá? Mas até aqui tudo bem em relação à argumentação. Nesse sentido, é preciso analisar o cenário desafiador dessa problemática para combater a violência nas escolas do Brasil atual, haja vista a ineficiência das leis e a violência como forma de correção. Haja vista a ineficiência das leis, então eu vou apenas colocar um marca-texto aqui para a gente ver se a Sofia vai conseguir se manter nesse projeto de texto, certo? Mas eu sempre acho que essa é a melhor maneira de introduzir a sua redação, colocando, explicitando para o seu corretor qual vai ser a sua argumentação, quais vão ser os seus argumentos, qual vai ser a sua estratégia argumentativa, tá? Então, basicamente, o que ela vai fazer ao longo do texto é mostrar como que a ineficiência das leis e como que a violência, enquanto uma forma de correção, são problemas aí relacionados à violência nas escolas no Brasil do século XXI. Bora lá. Destaca-se inicialmente
que o não cumprimento das diretrizes constitucionais é uma falha governamental. O não cumprimento das diretrizes constitucionais é uma falha governamental. Ok. Prova disso, aqui não posso ter vírgula, tá, Sofia? Por quê? Porque você está separando o verbo, o predicado, do sujeito. Quem é o alto índice? É a prova disso, certo? Ou o alto índice é prova disso. Não importa. Você não pode separar esses elementos por meio de vírgula. Fechado? Por que isso acontece? Porque vocês estão muito viciados em começar o período com um conectivo que exige, muitas vezes, uma vírgula. Um nesse sentido, um dessa forma, um portanto, né, que são conjunções ou locuções conjuntivas. Mas nesse caso, você utilizou uma outra estratégia, você está utilizando aí um pronome, né? Prova disso, então isso está retomando o que veio anteriormente, certo? É um pronome demonstrativo. Mas vamos lá, prova disso é o alto índice de violência escolar, como mostra o OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Nessa análise, Martin Luther King acerta ao dizer que uma das coisas importantes da não violência é que ela não busca destruir pessoas, mas sim transformá-las. Aliás, a violência não resolve nada, só gera mais violência, como pode-se observar a Segunda Guerra Mundial. Nossa Senhora, Sofia. Sophie. Aqui você encavalou muitos assuntos, o seu período ficou muito grande. Vou até fazer um círculo aqui, ó, da competência 4. O período ele começa aqui e ele termina aqui, certo? Dá um zoom aqui para escrever. Período longo. Então, dentro de um mesmo período, o que é o período? É toda vez que eu tenho um ponto final. Dentro de um mesmo período, você acabou escrevendo, colocando muitas ideias. E aí ficou um pouco confuso mesmo, tá? Então, nessa análise, Martin Luther King acerta ao dizer que Martin Luther King vai dizer que uma das coisas importantes da violência é que ela não busca destruir as pessoas, mas transformá-las. Aliás, a violência não resolve nada, só gera mais violência, como pode se observar como pôde se observar ou como pode se observar na Segunda Guerra Mundial. A gente observa em algum lugar que era um conflito para resolver diferenças entre países e acabou se tornando o maior massacre do mundo. Tá, depois a gente volta aqui no final. Vamos começar do começo. Primeira coisa que eu já acho bem equivocada é você falar que prova disso é o alto índice de violência escolar. Ou seja, você está me dizendo que o fato de a gente ter um alto índice de violência escolar tem como causa o não cumprimento das diretrizes constitucionais. Mas em nenhum momento você consegue me comprovar essa relação. Então tem uma correlação de ideias aqui que ela está muito solta. Ah, tem um alto índice de violência nas escolas, logo não há o cumprimento das diretrizes constitucionais. Você nem me disse quais são essas diretrizes constitucionais e você não conseguiu me provar, principalmente, que o alto índice de violência escolar tem a ver com uma falha governamental. Qual é a falha do governo? Onde que essa falha está? Em que momento o governo falha? Né? Você não explicou isso, você apenas fez uma correlação de ideias. Então você tem que explicar a relação entre essas duas ideias. Senão seria como eu dizer o seguinte. Sei lá, pegar um tema aqui, racismo. O governo não faz nada para resolver o racismo. Isso é comprovado, pois há um alto índice de racismo no Brasil. Faz até um sentido, mas você precisa explicar onde que está essa falha governamental, certo? Como mostra o CDE, etc e tal. Aí você vem com a frase do Martin Luther King. Acerta ao dizer que uma das coisas importantes da não violência é que ela não busca destruir as pessoas, mas sim transformá-las. Eu vou colocar um ponto de interrogação aqui. O que essa frase do Martin Luther King tem a ver com alto índice de violência nas escolas? E o que ela tem a ver com a falha governamental?
Tá mal colocado aqui esse repertório, tá? Não está relacionado ao assunto, nem está produtivo. Aliás, a violência não resolve nada. Só gera mais violência. Em nenhum momento você está recuperando o contexto da escola, percebe? Como pode se observar na Segunda Guerra Mundial, que era um conflito para resolver diferenças entre países e acabou se tornando o maior massacre do mundo. Então, tá aqui apenas para dizer que a violência não resolve nada. Tá, mas e a escola? E a falha governamental? Dessa forma, se o governo continuar falhando na fiscalização de suas leis, quais? Quais? O Brasil, que tem que ter uma vírgula, o Brasil continuará no ranking do alto índice de violência escolar. Então, essa argumentação aqui, com certeza vai trazer um prejuízo para a competência de número 3, tá? Porque o argumento ele não ficou bem explicado. Né? A seleção de ideias, para usar os mesmos termos do manual do corretor, a seleção de ideias e a relação entre essas ideias não foi bem explicada. Então, isso aqui vai ter um prejuízo para competência 3, certo? Enquanto meu cachorro está aqui chorando, pedindo para eu jogar bolinha para ele. Calma, baleia. Ô, gente, vou ter que jogar bolinha para ele, porque tá difícil, viu? É difícil. Ser pai de pet é difícil, tá? Então temos um problema de competência 3 aqui pela falta de relação entre as ideias. Beleza. Continuar no ranking. E mais, né? Você fala da ineficiência das leis. Você não fala do não cumprimento das leis, quando você coloca no repertório, né? Quando você coloca na introdução. Então, quando você fala da ineficiência das leis, parece que as leis não são eficientes, ou seja, as leis não são boas. Mas não é esse o problema, é que as leis não são seguidas, né? Então, você poderia ter escolhido melhor a forma de expressar essa ideia. Vamos para o outro. Ademais, é evidente que a violência como forma de correção só contribui com o cenário violento na sociedade brasileira. Nessa perspectiva, compreende-se que se crianças e jovens têm uma educação baseada na violência, a tendência é que elas reproduzam tal ação. Um exemplo do problema em questão é abordado no filme Preciosa, no qual o protagonista do filme sofre diversos abusos e violências de seu pai e, por essa razão, reproduz o comportamento na escola. Portanto, é importante, não são importantes. São importantes. Tá, nesse caso aqui, o Enem deixaria passar, porque não tem. O sujeito não está especificado por um artigo, né? Então, se fosse as medidas, aí você seria obrigado a colocar no plural, mas como está medidas sem o artigo, passa batido. Esse argumento ficou mais simplinho, mas ele ficou bem explicado. Você não fugiu da ideia em momento nenhum, né? Então, a violência contribui com o cenário. Compreende-se que jovens têm uma educação baseada na violência, a tendência é que eles reproduzam tal ação. Eu só acharia melhor se você afirmasse que isso ocorre no Brasil, tá? Essa questão do uso da violência enquanto uma correção. Um exemplo do problema em questão é abordado no filme Preciosa, no qual o protagonista do filme só tivesse hábitos de violência seu pai, por essa razão, reproduz o comportamento na escola. Uma coisa que poderia ter melhorado, em vez de falar de sociedade brasileira aqui, já trazer o contexto de escola. Porque o seu argumento ele não comprova que esse método de correção contribui com o cenário violento na sociedade, mas sim na escola, certo? Então poderia ter deixado isso mais claro. É importante medidas para determinar a problemática. Cabe então ao Estado implementar, por meio de diretrizes, a política pública. Há políticas públicas? Não, há as políticas públicas, certo? E também, por meio de cursos gratuitos de leitura, o programa Diga Não à Violência. Tais cursos serão vinculados pela televisão aberta, a fim de proporcionar o cumprimento das leis aplicadas para a violência escolar. E com isso, situações como a de personagens preciosos não acontecerão mais na pátria verde e amarela. Questão aqui de retomar o repertório, achei legal, tá? No final do texto, isso é muito interessante. Mas vamos lá. Primeiro vamos ver se tem todos os elementos aqui, certo? Qual que era a coisa que eu tinha escolhido? Ah, tá aqui, ó. C5, eu tinha escolhido um rosinha.
pegar aqui. Salmão. Ótimo. Estado, portanto, é o meu agente, certo? Implementar é a ação. Por meio de é o meio. Então já temos 3 elementos aqui. Implementar as políticas públicas e também por meio de cursos gratuitos de leitura, o programa Diga Não à Violência. Então, na verdade, é essa a sua proposta que está mais bem explicada, né? A segunda. Por meio de cursos gratuitos. Essa questão de cursos de leitura que não deu para entender muito bem. O programa Diga Não à Violência. Tá. Tais cursos, por que é um curso de leitura se vai ser na televisão? Tem a ver com a leitura, a fim de proporcionar o cumprimento das leis aplicadas para a violência escolar. E com isso, situações como a do personagem preciosa não acontecerão mais na pátria verde e amarela. Em relação à competência 5, você vai acabar tirando total, mas vai prejudicar mais uma vez a sua competência 3, porque não está bem explicado. Então, essa questão aqui, essa falta de relação entre curso de leitura e cursos que são veiculados na televisão aberta, com certeza vai prejudicar a sua competência 3, certo? Para além disso, o que também tem a ver com a competência 3 é o fato de que você não resolveu esse problema aqui, tá? Então, esse parágrafo aqui, ele não foi resolvido. Problema, né? Que é o fato de as crianças serem ensinadas em suas casas de maneira agressiva. Então você resolveu a questão do não cumprimento das leis, certo? Mas não resolveu esse outro problema. Então, o grande problema do seu texto vai ser a competência 3 nessa redação. Mas também a competência 4 vai te prejudicar por conta desse período longo aqui. E deve ser algo que não acontece muito com seus textos, né? Então, acaba que você vai ficar com uma nota um pouco menor, talvez, do que aquilo com que você está acostumada. Mas vamos lá. Deixa eu só copiar isso daqui. Ok. C1. Acho que não tem motivo para eu te dar menos do que 160, tá? 160. Beleza. Vamos para C2. Vamos analisar os seus repertórios. Em função do repertório, principalmente da Preciosa, eu acho que ele teve um uso produtivo, tá? Ele foi utilizado para exemplificar. Então, na competência 2, você vai tirar 200. Então, você citou o tema, você utilizou o repertório e o seu texto é um texto dissertativo argumentativo. Na C3, você vai ficar com 120, tá? Pelos problemas, principalmente no segundo parágrafo e na proposta de intervenção. Então, como você tem alguns problemas de projeto de texto, né, alguns problemas de argumentação, vai ficar com 120. Na C4 eu vou te dar 160, certo? Por conta da questão do período aqui, que ficou confuso. E na C5 eu vou te dar 200. Então isso aqui vai dar, no fim das contas, 840.